Oi pessoal, meu nome é Lucas. Então essa daqui é a última aula de tronco encefálico, que é sobre o mesencéfalo. Eu acho que essa aula vai ficar um pouco mais curta que as outras. E depois que eu gravar essa aula aqui, eu vou gravar uma outra de revisão para falar um pouquinho de tudo sobre o tronco encefálico, para a gente relembrar os pontos mais importantes, aquilo que a gente realmente precisa saber. Então, primeiramente, a gente vai ver a parte da anatomia macroscópica do mesencéfalo. E logo em seguida eu vou mostrar para vocês a microscopia, que não tem tanta coisa assim como na ponte e no bulbo. E para finalizar essa aula eu vou falar dos nervos oculomotor, do troclear e também a parte da semiologia desses nervos juntamente com o nervo abducente, que faltou de eu explicar para vocês na aula anterior. Bom, essa imagem eu mostrei nas aulas anteriores para vocês. É uma imagem de um corte sagital mediano do encéfalo, e esse corte ele expõe a face medial do encéfalo, que a gente consegue ver aqui. Então, o que a gente tem que saber primeiramente é que o mesencéfalo ele está localizado entre a ponte e o diencéfalo. Então, o diencéfalo é essa parte mais central do cérebro e a ponte é essa parte mais globosa do tronco encefálico. E entre essas duas partes a gente tem o mesencéfalo. De forma bem básica, é isso. E é importante a gente lembrar que o mesencéfalo é a parte mais cranial do tronco encefálico. A gente tem o bulbo aqui, a ponte e, por último, o mesencéfalo. O mesencéfalo mede cerca de 2 centímetros de comprimento, só para a gente ter uma noção. E se você nunca viu uma peça de tronco encefálico real, você vai ver que o próprio tronco encefálico ele é bem pequeno, as estruturas são pequenas, mas se a peça estiver bem preservada, a gente consegue ver praticamente tudo. Outra coisa importante é que o mesencéfalo ele conecta a ponte e o cerebelo com o prosencéfalo. Então, o prosencéfalo ele vai dar origem ao diencéfalo e ao telencéfalo, lá na embriologia. Então, o mesencéfalo faz essa conexão da ponte e o cerebelo com o prosencéfalo. Agora, observando essa imagem, como é que a gente faz para delimitar o que é o mesencéfalo e o que é diencéfalo? Então, para delimitar, para fazer esse limite entre essas partes, a gente traça uma linha imaginária que vai dos corpos mamilares, que estão aqui, passando até a comissura posterior. Então, essa linha imaginária vem dos corpos mamilares e vai até a comissura posterior. E nisso a gente tem esse limite entre o que é mesencéfalo e o que é diencéfalo. E na parte inferior do mesencéfalo, a gente tem o sulco ponto mesencefálico, ou sulco ponto peduncular, que vai ser o encontro do pedúnculo cerebral que está logo aqui com a ponte. Então a gente tem essa delimitação do mesencéfalo aqui. E aqui só para a gente relembrar, a gente tem as três vistas do tronco encefálico. A primeira é uma vista ventral ou anterior, que a gente consegue ver o mesencéfalo logo aqui. A gente tem o nervo oculomotor, o pedúnculo cerebral. Depois eu vou falar especificamente dessas partes. Aqui a vista dorsal ou a vista posterior, que a gente consegue ver o teto do mesencéfalo e os colículos. E aqui é uma face medial exposta por um corte sagital mediano. Então, começando pela face medial dentro do mesencéfalo, que é nessa região aqui, a gente tem um canal estreito que vai percorrer todo o mesencéfalo. Esse canal se chama aqueduto cerebral, ou também pode ser chamado de aqueduto do mesencéfalo, que é esse canal que está logo aqui. Tanto num corte sagital mediano como esse, quanto num corte transversal, a gente vai conseguir ver esse aqueduto aqui, que está passando nessa região aqui. Então, no mesencéfalo, a gente não tem mais o quarto ventrículo que está aqui. O quarto ventrículo ele vai se afunilando, vai se estreitando para formar o aqueduto cerebral. E nele vai percorrer o líquor, o líquido cérebroespinhal. Então, o aqueduto cerebral ele conecta o quarto ventrículo que está logo aqui
do tronco encefálico ao terceiro ventrículo que a gente consegue ver aqui no diencéfalo. Então, o aqueduto cerebral conecta o quarto ventrículo com o terceiro ventrículo. E agora que a gente sabe que existe esse canal no mesencéfalo, a gente consegue entender um pouco melhor a divisão anatômica do mesencéfalo. Então, para a gente entender melhor essa divisão do mesencéfalo, nós temos essa imagem que é importantíssima, lá do Ângelo Machado, que é de uma secção transversal do mesencéfalo. É um corte transversal do mesencéfalo. Então, relembrando do aqueduto que eu acabei de mostrar para vocês, ele está logo aqui. Esse é o aqueduto cerebral. E a gente costuma traçar uma linha imaginária passando pelo aqueduto cerebral e a gente já vai ter uma divisão do mesencéfalo em teto e pedúnculo cerebral. Então, a parte do mesencéfalo situada dorsalmente ao aqueduto é o teto do mesencéfalo. Toda essa região é o teto do mesencéfalo. E ventralmente ao teto, ventralmente a essa linha imaginária, estão os dois pedúnculos cerebrais. Então tudo isso aqui é considerado o pedúnculo. Então a gente tem dois pedúnculos, um de cada lado. Tudo isso é pedúnculo cerebral. Então, anteriormente ao aqueduto a gente tem os pedúnculos cerebrais e dorsalmente nós temos o teto do mesencéfalo. Agora observem aqui nessa divisão do pedúnculo, o pedúnculo cerebral, que os pedúnculos cerebrais se dividem em uma parte dorsal, que se chama tegmento, e também se divide numa parte ventral, que é a base do pedúnculo cerebral. Essa base do pedúnculo ela é formada por fibras longitudinais, e depois eu vou explicar isso melhor para vocês na parte da microscopia. E também vou mostrar daqui a pouco como são esses pedúnculos cerebrais vistos externamente, naquela vista ventral. Então, quando a gente corta o mesencéfalo transversalmente, a gente vê que esse tegmento ele é separado da base do pedúnculo por uma área escura. Essa área escura ela se chama substância negra. Então, a substância negra ela separa a base do pedúnculo cerebral do tegmento. E tudo isso é parte do pedúnculo cerebral. A substância negra é uma área mais de uma coloração mais escura, que ela é rica, que tem neurônios ricos em melanina. E depois eu vou explicar ela melhor para vocês. Bom, e correspondendo à substância negra na superfície do mesencéfalo, nessa área externa, existem dois sulcos longitudinais que a gente consegue observar. A gente tem um sulco lateral do mesencéfalo, que está logo aqui, e também existe um sulco medial, o sulco do pedúnculo cerebral. E esses dois sulcos, eles marcam na superfície o limite entre o que é base e tegmento do pedúnculo cerebral. E uma outra coisa importante é que do sulco medial do pedúnculo cerebral emerge o nervo oculomotor, o terceiro par de nervo craniano. E outra coisa importante que depois eu vou explicar melhor para vocês é que no teto do mesencéfalo a gente tem aqueles corpos quadrigeminais, que são os dois colículos superiores e os dois colículos inferiores. Então, basicamente, o que a gente tem que saber dessa imagem é essa divisão de teto do mesencéfalo e pedúnculo cerebral. E saber que o pedúnculo ele é dividido em um tegmento e uma base. E entre essas duas estruturas a gente tem a substância negra. Então essa é uma imagem de uma vista dorsal do tronco encefálico, e nessa vista dorsal a gente consegue ver a face posterior do mesencéfalo. Essa face posterior corresponde ao teto do mesencéfalo, que a gente viu naquela divisão anatômica agora há pouco. Então, no teto do mesencéfalo estão localizados os corpos quadrigeminais, que são os quatro colículos, sendo os dois colículos superiores e os dois colículos inferiores.
Esses colículos basicamente são eminências arredondadas na face posterior do mesencéfalo, que são divididas em um par superior e um outro par inferior. E separando eles existem alguns sulcos, né, que estão logo aqui entre eles. Basicamente, os colículos superiores são centros para reflexos visuais e os colículos inferiores são centros auditivos caudais. Ou seja, os colículos superiores eles estão relacionados a alguns reflexos visuais e os colículos inferiores eles estão relacionados com a via auditiva. Na aula anterior, que eu falei sobre a ponte, a gente viu um pouco da via auditiva, mostrando o caminho dela pelos colículos inferiores. Então, agora outra coisa importante, observando aqui nessa linha média, embaixo dos colículos inferiores, mais especificamente nessa região do véu medular superior, a gente vai ter a emergência dos nervos trocleares. Então a gente tem um nervo troclear aqui e outro nervo troclear aqui. E esse nervo troclear ele tem um diâmetro bem pequeno, como vocês podem ver, ele é bem fininho, ele vai contornar a face lateral do mesencéfalo e acaba entrando depois lá na parede lateral do seio cavernoso. Então ele vai contornar todo o mesencéfalo e anteriormente ele vai penetrar lá na parede lateral do seio cavernoso. Então percebam que o nervo troclear ele é o único nervo que emerge da parte posterior do tronco encefálico. E ele vai ter que dar essa volta e sair anteriormente entre a ponte e o mesencéfalo. Aqui é uma imagem de uma vista dorsolateral do tronco encefálico, e nessa vista dorsolateral a gente consegue ver a face posterior do mesencéfalo, que corresponde ao teto do mesencéfalo, e no teto do mesencéfalo a gente tem os corpos quadrigeminais, que são os dois colículos superiores e os dois colículos inferiores. Nessa vista dorsolateral a gente também tem essa face lateral do mesencéfalo. E o que a gente precisa saber de mais importante agora nessa imagem? É que os colículos eles vão apresentar braços que ascendem em direção anterolateral. Então, existe o braço do colículo superior, que a gente consegue ver aqui. Essa parte mais afunilada que sai do colículo superior é o braço do colículo superior. E do mesmo jeito a gente tem aqui o braço do colículo inferior. Aí o braço do colículo superior, ele segue do colículo superior para o corpo geniculado lateral, que é essa outra estrutura logo aqui. E o braço do colículo inferior, ele segue do colículo inferior até o corpo geniculado medial. Então, resumindo, o que a gente precisa saber é que do colículo superior passa pelo braço do colículo superior e vai até o corpo geniculado lateral. E do colículo inferior tem o braço do colículo inferior e vai até o corpo geniculado medial. Então, o superior se liga ao lateral e o inferior se liga ao medial. Bom, já na vista ventral do tronco encefálico, a gente tem a face anterior do mesencéfalo. Na face anterior do mesencéfalo, a gente consegue ver uma depressão profunda em formato triangular nessa região da linha média. Essa depressão se chama fossa interpeduncular. E a fossa interpeduncular tem esse nome porque ela é delimitada de cada lado pelos pedúnculos cerebrais. Então, aqui onde eu estou circulando agora é um pedúnculo cerebral. A gente tem outro pedúnculo cerebral aqui. E os pedúnculos cerebrais delimitam a fossa interpeduncular. Os pedúnculos cerebrais, eles têm uma parte ventral que se chama base do pedúnculo, e essa base do pedúnculo é formada por fibras longitudinais, como a gente consegue ver aqui. Todas essas fibras que estão passando aqui.
E o pedúnculo cerebral tem uma outra parte, que é uma parte dorsal, que se chama tegmento do mesencéfalo. E lembrem que o tegmento e a base do pedúnculo, essas duas estruturas são separadas pela substância negra do mesencéfalo. Agora, aqui dentro da fossa interpeduncular, a gente tem uma região que se chama substância perfurada posterior. E essa região tem esse nome porque aqui a gente tem vários vasos sanguíneos pequenos que perfuram o assoalho da fossa interpeduncular. Então, só que quando a gente retira os vasos sanguíneos, só ficam esses buraquinhos que a gente consegue ver aqui. Então, na fossa interpeduncular, a gente tem a substância perfurada posterior, que é essa região onde tem vários vasos sanguíneos que estão perfurando. E reparem que a substância perfurada posterior, apesar de ela ter o nome posterior, ela se encontra na região anterior do tronco encefálico. E nesse caso, ela tem o nome posterior porque existe uma substância perfurada anterior no telencéfalo. Então, ela tem o nome de posterior porque é em relação à substância perfurada anterior do telencéfalo. Agora, outra coisa bem importante, a gente também consegue ver aqui o nervo oculomotor. O nervo oculomotor ele emerge do sulco medial do pedúnculo cerebral, que eu mostrei antes para vocês. E tem outro nervo aqui que é o nervo troclear, que é aquele único nervo que emerge da região posterior do tronco encefálico, né? Ele tem uma origem aparente lá no véu medular superior, abaixo dos colículos inferiores, e eles dão essa volta ao redor do mesencéfalo e saem aqui na região anterior depois. Então, basicamente, dessa parte seria isso. Aqui a gente tem uma imagem do Neurosurgical Atlas, que é de uma vista inferior do encéfalo. E nessa vista inferior, a gente tem um corte transversal a nível do mesencéfalo. E reparem muito bem nesse formato do mesencéfalo, porque é esse formato que eu estou desenhando aqui que faz a gente realmente saber que é o mesencéfalo, por causa dessa parte maior dos pedúnculos cerebrais. Então, se a gente lembrar daquela imagem que eu mostrei antes, do Ângelo Machado, daquela divisão anatômica, aqui a gente sabe que é o aqueduto cerebral. E traçando uma linha pelo aqueduto cerebral, a gente sabe que tudo isso que está aqui são os pedúnculos cerebrais. E aqui é o teto do mesencéfalo. Então aqui é o teto do mesencéfalo, onde a gente vai ter aqueles colículos superiores e os colículos inferiores. Aqui no pedúnculo cerebral, a gente tem a substância negra do mesencéfalo, de cada lado. Ventralmente, a substância negra, a gente tem a base do pedúnculo cerebral, que tem fibras longitudinais que passam aqui. E dorsalmente, a substância negra, a gente tem o tegmento do mesencéfalo. Então, outra coisa que a gente pode observar também é a fossa interpeduncular, que é essa região entre os pedúnculos. Na fossa interpeduncular, a gente tem a substância perfurada posterior, que nada mais é do que aqueles buraquinhos que ficam depois que a gente retira os vasos sanguíneos que estão perfurando essa região. E reparem que aqui a gente tem um sulco lateral do mesencéfalo. Aqui corresponde mais ou menos ao sulco lateral. E a gente tem um sulco medial mais ou menos aqui. E do sulco medial emerge o nervo oculomotor, sulco medial do pedúnculo cerebral. Então, basicamente, seria isso dessa imagem. Se a gente observar essa outra imagem, a gente também consegue ver algumas estruturas aqui. A gente tem a substância negra, tem uma coloração mais escura aqui, o aqueduto cerebral e aqui a região da fossa interpeduncular.
Então a gente consegue ver a artéria basilar cortada aqui e vários ramos perfurantes que estão entrando na fossa interpeduncular e perfurando o mesencéfalo. Essa é uma imagem de uma vista ventral do encéfalo e tem três coisas importantes que eu vou mostrar para vocês. A primeira delas são os pedúnculos cerebrais do mesencéfalo, que tem esse formato aqui, e essas fibras longitudinais. A gente tem a fossa interpeduncular com a substância perfurada posterior. E a gente também consegue ver um nervo oculomotor aqui, desse lado. Aqui eu vou mostrar algumas estruturas para vocês. A gente tem os colículos superiores, logo aqui, de uma forma mais sutil. Temos os colículos inferiores também. E já adiantando um pouco, quando a gente for ver a parte da microscopia, a gente vai basicamente ver dois cortes transversais. Um corte passando pelos colículos superiores e outro corte passando pelos colículos inferiores. São dois cortes transversais que a gente vai ver na parte da microscopia. Aqui a gente consegue ver o nervo troclear bem fininho, bem pequeno, saindo aqui da região do véu medular superior, logo abaixo do colículo inferior. Temos também a glândula pineal, que na verdade ela é parte do diencéfalo da região do epitálamo. E aqui a gente também consegue ver o terceiro ventrículo. E essa outra imagem aqui só para mostrar para vocês, de uma vista dorsolateral, o colículo inferior, o braço do colículo inferior e o corpo geniculado medial. E aqui a gente tem o colículo superior e algumas outras estruturas logo aqui. Bom, agora a gente vai ver a estrutura interna do mesencéfalo, que é a parte da anatomia microscópica. E como eu disse antes, eu acho essa parte um pouco mais tranquila quando a gente compara com a parte do bulbo e da ponte, porque lá no bulbo e na ponte a gente vai ver a gente viu várias secções transversais. E aqui a gente basicamente vai ver apenas duas secções transversais, que é uma ao nível do colículo superior e outra ao nível do colículo inferior. Já começando aqui, a gente tem uma secção transversal do mesencéfalo ao nível do colículo superior, mais ou menos aqui, mas não exatamente. E a gente tem que lembrar que o mesencéfalo ele tem uma porção dorsal que é o teto do mesencéfalo, e uma porção ventral bem maior, que são os pedúnculos cerebrais. O teto e os pedúnculos cerebrais, eles são separados por essa linha imaginária que passa aqui pelo aqueduto. E o aqueduto cerebral, como eu falei antes, ele percorre o mesencéfalo longitudinalmente. E agora uma coisa muito importante é que ao redor do aqueduto cerebral existe essa camada de substância cinzenta bem espessa, que é toda essa região aqui, que ela se chama substância cinzenta periaquedutal ou substância cinzenta central. Então, circundando o aqueduto cerebral, a gente tem a substância cinzenta periaquedutal ou central. E essa substância cinzenta periaquedutal, ela tem uma importância muito grande na regulação da dor. Ela é basicamente um condensado de neurônios que não chega a ter a mesma formação de um núcleo, de fato, não é um núcleo exatamente, e por isso essa substância cinzenta central ela é classificada juntamente à formação reticular. Então, a substância cinzenta central ela é uma parte da formação reticular, e nessa região existem vários neurônios que estão relacionados à analgesia. Então agora vamos ver especificamente, vamos começar pela parte do teto do mesencéfalo, que é essa porção dorsal dele. Como a gente viu lá na macroscopia,
o teto do mesencéfalo ele tem 4 eminências, que são os colículos superiores, relacionados com a via visual, e os colículos inferiores, que são parte da via auditiva. Então, o colículo superior ele é formado por uma série de camadas que vão se alternando, camadas de substância branca, substância cinzenta, e sendo que essa camada mais profunda do colículo superior se encontra aqui com a substância cinzenta central. O colículo superior ele tem conexões bem complexas, ele vai receber fibras que vêm lá da retina, que chegam pelo trato óptico, e também tem essas fibras também chegam pelo braço do colículo superior, né? Ele vai ter fibras que vêm lá do córtex occipital, que chegam até ele pela radiação óptica e pelo braço do colículo superior também. Então, além disso, ele tem fibras que formam o trato teto-espinhal e que vão fazer sinapses lá com os neurônios motores da medula espinhal. E uma coisa muito importante do colículo superior é que ele é bem importante para alguns reflexos que regulam o movimento dos olhos. E para isso existem algumas fibras que conectam o colículo superior ao núcleo do nervo oculomotor, e eles fazem essa regulação de alguns reflexos dos olhos. Então, caso houver alguma lesão dos colículos superiores, isso pode causar uma perda da capacidade de mover os olhos no sentido vertical, seja de forma voluntária ou por reflexo. Então você vai perder essa capacidade de mover os olhos verticalmente, se tiver uma lesão nos colículos superiores. Isso pode acontecer, por exemplo, caso houver um tumor da glândula pineal. Então vocês podem ver que a glândula pineal ela é bem próxima, ela está praticamente entre os dois colículos superiores, né? Isso pode acabar comprimindo eles e causar essa lesão dos colículos. Bom, aqui a gente tem um corte transversal ao nível do colículo inferior, então, passando mais ou menos nessa região, mas não exatamente também. Então, o colículo inferior ele se difere do superior por ele ser constituído de uma massa bem mais delimitada de substância cinzenta, que forma o núcleo do colículo inferior. E na aula anterior eu falei um pouquinho para vocês da via auditiva, das fibras que chegam até o colículo inferior, e relembrando rapidamente, o colículo inferior ele recebe fibras auditivas que sobem pelo leminísculo lateral e depois ele manda fibras ao corpo geniculado medial, através do braço do colículo inferior. E algumas das fibras do colículo inferior, elas cruzam para o outro colículo, e isso forma a comissura do colículo inferior. Então, basicamente, o que a gente precisa saber é que o colículo inferior é uma importante estrutura que faz parte da via auditiva, enquanto o colículo superior é uma importante estrutura que está relacionado à via visual, mas não faz parte exatamente. Então, resumindo então, o colículo inferior faz parte da via auditiva e o colículo superior está relacionado à via visual. Agora falando um pouco da base do pedúnculo cerebral, que é toda essa região aqui, então relembrando lá que toda essa região são os pedúnculos cerebrais e ventralmente a substância negra a gente tem a base do pedúnculo cerebral. E a base do pedúnculo cerebral ela é basicamente formada por fibras descendentes, ou seja, tem fibras motoras aqui nessa região. E essas fibras motoras são os tratos córtico-espinhal, córtico nuclear e o trato córtico pontino. E todos esses tratos eles formam um conjunto bem compacto de fibras que tem uma localização precisa na base. E pelo fato de na base do pedúnculo cerebral a gente ter várias fibras descendentes, se houver algumas lesões nessa região,
Isso pode causar paralisias que se manifestam do lado oposto ao da lesão. Então, se a gente tiver uma lesão da base do pedúnculo cerebral, a gente pode ter uma lesão do trato córtico-espinhal, por exemplo. Isso pode causar uma paralisia que se manifesta do lado oposto ao da lesão. Então agora eu vou falar um pouquinho do tegmento do mesencéfalo para vocês. A gente viu na aula anterior que o tegmento da ponte ele é bem parecido com o tegmento do mesencéfalo. Então o tegmento do mesencéfalo é praticamente uma continuação do tegmento da ponte. E juntamente com o tegmento da ponte, o do mesencéfalo apresenta também uma formação reticular e as substâncias branca e cinzenta, que são apenas uma continuação. E é isso que a gente vai ver agora. Então, relembrando da localização do tegmento, o tegmento é toda essa região que está ventralmente ao aqueduto cerebral e dorsalmente à substância negra. Então, tudo isso que eu estou circulando agora é o tegmento do mesencéfalo. Então, tudo isso é o tegmento. No tegmento, a gente tem alguns núcleos de pares de nervos cranianos. A gente tem o núcleo do nervo oculomotor, só que o núcleo do nervo oculomotor a gente consegue ver ao nível do colículo superior, que depois eu mostro para vocês. A gente tem o núcleo do nervo troclear aqui. E a gente também tem o núcleo do trato mesencefálico aqui passando pelo mesencéfalo, do nervo trigêmeo. E a gente consegue ver esse núcleo aqui do nervo trigêmeo encostado lateralmente à substância cinzenta periaquidutal. O núcleo do nervo troclear a gente pode ver nesse desenho da secção ao nível do colículo inferior. Então, esse núcleo do nervo troclear, ele tem uma posição imediatamente ventral à substância cinzenta periaquidutal e ele está localizado dorsalmente ao fascículo longitudinal medial. Então, dorsalmente ao fascículo longitudinal medial, a gente tem o núcleo do nervo troclear. E do núcleo do nervo troclear saem fibras que vão contornar a substância cinzenta periaquidutal. E depois essas fibras elas vão cruzar antes de emergir e vão emergir lá do véu medular superior. Então, basicamente, esse é o trajeto das fibras do nervo troclear. Elas contornam a substância cinzenta central, cruzam para o lado oposto e depois emergem pelo véu medular superior, caudalmente ao colículo inferior. Então, o nervo troclear ele tem duas peculiaridades. As suas fibras são as únicas que saem da face dorsal do encéfalo e também é o único nervo cujas fibras elas deculsam antes de emergir. Então isso é muito importante a gente saber. O nervo troclear é o único nervo que sai da face posterior, da face dorsal do encéfalo, e é o único nervo que antes das fibras dele emergirem, elas acabam deculsando, elas acabam cruzando para o lado oposto. E a função do nervo troclear é basicamente de inervação do músculo oblíquo superior do olho, que depois eu vou falar um pouco melhor disso para vocês. Então aqui a gente tem novamente aquele corte transversal ao nível do colículo superior. E a gente consegue ver aqui então o núcleo do nervo oculomotor. Então a gente sabe que a localização desse núcleo está ao nível do colículo superior. E percebam que ele está intimamente relacionado com o fascículo longitudinal medial. Então, o núcleo do nervo oculomotor, como vocês podem ver aqui, ele está bem próximo do fascículo longitudinal medial e está intimamente relacionado a ele. Então, o núcleo do oculomotor, ele é um núcleo bem complexo, no sentido de que ele tem várias partes, e por isso alguns autores chamam ele de complexo oculomotor. E esse complexo oculomotor ele é dividido em uma parte somática e uma outra parte visceral. Então, primeiramente, a gente tem que saber que esse complexo oculomotor
tem duas partes, uma parte somática e uma outra parte visceral. A parte somática ela é responsável pela inervação de alguns músculos do olho, como os músculos reto superior, o reto inferior, o reto medial e o levantador da pálpebra. Na verdade, essa parte somática são vários subnúcleos que têm fibras motoras basicamente para a inervação desses músculos. Já a parte visceral do núcleo do nervo oculomotor, a parte visceral nada mais é do que o núcleo de Edinger-Westphal, o núcleo de Edinger-Westphal. E esse núcleo ele contém neurônios pré-ganglionares cujas fibras fazem sinapses lá no gânglio ciliar. E elas estão relacionadas com a inervação do músculo ciliar e do músculo esfíncter da pupila. E esse músculo ele faz a miose, que é o fechamento da pupila. Então a gente tem que saber que essas fibras, elas pertencem ao parasimpático, elas são bem importantes para o controle reflexo do diâmetro da pupila em resposta a diferentes intensidades de luz. Então essa é a parte visceral do núcleo do nervo oculomotor. Então a via simpática, ela faz a midríase, que é a abertura da pupila, e a via parasimpática, ela faz a miose. É isso que a gente tem que saber por enquanto. Agora, ainda aqui no tegmento do mesencéfalo, a gente vai ver a substância cinzenta própria dele. E da substância cinzenta própria, a gente tem dois núcleos importantes, que é o núcleo rubro e a substância negra. E esses dois núcleos eles estão relacionados com a atividade motora somática, com a motricidade, então. E o núcleo rubro, como vocês podem ver aqui, ele tem esse nome porque ele tem uma tonalidade nas preparações, uma tonalidade levemente rosa. E na extremidade caudal desses núcleos, dos núcleos rubros, a gente tem as fibras do pedúnculo cerebelar superior, que elas vão penetrando no núcleo assim que vão subindo, só que a maior parte dessas fibras elas vão terminar lá no tálamo. Então, o núcleo rubro ele participa do controle da motricidade somática e ele recebe fibras que vêm lá do cerebelo e do córtex cerebral. Ele dá origem ao trato rubro-espinhal, e esse trato vai terminar lá nos neurônios motores da medula, assim como o trato córtico-espinhal. E esses neurônios motores da medula, eles são responsáveis pela motricidade voluntária da musculatura distal dos membros. E além disso, o núcleo rubro ele também tem conexões com o complexo olivar inferior, através das fibras rubro-olivares. Então, de forma bem geral, é importante a gente saber que esse núcleo rubro ele tem conexões com várias regiões encefálicas e ele tem a função principal relacionada ao controle da motricidade somática. Então, além do núcleo rubro, que faz parte da substância cinzenta própria do tegmento do mesencéfalo, a gente também tem a substância negra, que está localizada aqui. A substância negra é um núcleo que está localizado entre a base e o tegmento do pedúnculo cerebral. É um núcleo compacto, com uma coloração mais escura e apresenta neurônios ricos em melanina, ou seja, tem bastante melanina aqui nessa região. E outra coisa importante é que esses neurônios dela, da substância negra, eles usam como neurotransmissor a dopamina, ou seja, na substância negra a gente tem neurônios dopaminérgicos, que têm conexões lá com o corpo estriado. Então existe aquela via dopaminérgica, que depois a gente vai ver isso numa outra aula. Então, quando ocorre uma degeneração desses neurônios dopaminérgicos, isso causa uma diminuição da dopamina no corpo estriado, e isso provoca, então, as perturbações motoras da doença de Parkinson. Então, quando eu falar dos núcleos da base, das vias direta e indireta, eu vou falar um pouco mais da substância negra e da sua parte funcional. É importante a gente saber também que alguns autores classificam a substância negra como um dos núcleos da base, de acordo com critérios funcionais.
No Ângelo Machado ele não considera isso, mas considera como um núcleo que está relacionado a eles. Bom, então agora só faltou a gente ver a substância branca do mesencéfalo, e para isso eu vou mostrar essa outra imagem, que é a do Ângelo Machado, só para diversificar um pouco as imagens. Mas essa imagem aqui é praticamente a mesma coisa das imagens que eu mostrei antes para vocês. Aqui a gente tem um corte transversal do mesencéfalo, ao nível dos colículos inferiores. Tá um pouco diferente, mas é porque aqui, por exemplo, a gente tem a fossa interpeduncular e aqui a gente consegue ver a ponte. Então essa imagem parece um pouco diferente, mas é praticamente a mesma coisa. A gente consegue ver a substância negra, a base do pedúnculo cerebral, o tegmento, o aqueduto cerebral. Então, assim como na ponte, a maior parte das fibras descendentes do mesencéfalo não passa pelo tegmento. Essas fibras descendentes elas passam pela base do pedúnculo cerebral, que é essa região aqui, que está com esses pontilhados para demonstrar que tem fibras descendentes. E na base do pedúnculo, então a gente tem a maioria das fibras descendentes passando, e as fibras ascendentes, elas percorrem o tegmento e representam a continuação dos feixes que estão passando ali na ponte. E nesse caso a gente tem os quatro leminiscos e o pedúnculo cerebelar superior. Depois essas fibras do pedúnculo, elas sobem e envolvem o núcleo rubro, como eu mostrei para vocês antes. E ao nível do colículo inferior, os quatro leminiscos eles aparecem agrupados em uma só faixa, na parte mais lateral do tegmento. E a gente tem então o leminisco medial, que a gente pode ver aqui, o leminisco espinhal, tem o leminisco trigeminal que não dá para ver aqui, e a gente também tem o leminisco lateral. E como eu falei para vocês antes, o leminisco lateral, ele pertence às vias auditivas e termina lá no núcleo do colículo inferior. Os outros leminiscos, eles continuam subindo e eles aparecem no nível do colículo superior. Aqui, ao nível dos colículos superiores, a gente percebe os demais leminiscos dispostos em uma faixa mais lateral ao núcleo rubro. Então aqui a gente tem o núcleo rubro e lateralmente a ele a gente consegue ver o leminisco medial, o leminisco espinhal. A gente também consegue ver o braço do colículo inferior, cujas fibras elas vão lá para o corpo geniculado medial. Em toda a extensão do tegmento do mesencéfalo, nessa região aqui, a gente tem ali próximo do plano mediano, desse plano mais mediano aqui, a gente tem o fascículo longitudinal medial. Fascículo longitudinal medial, que é aquele feixe de associação do tronco encefálico. Então vou falar bem rapidinho da formação reticular do mesencéfalo. Da formação reticular do mesencéfalo, além da substância cinzenta periaquidutal que a gente viu antes, tem duas estruturas que são bem importantes e que a gente tem que saber. A primeira é a área tegmental ventral, que no Ângelo Machado é a área tegmentar ventral. Essa área tegmental ventral ela possui neurônios ricos em dopamina, e essa área tegmental ventral ela faz parte daquele circuito de recompensa, que é um circuito do prazer, né? Juntamente com outras áreas importantes do encéfalo. Então, depois, quando eu gravar a aula de diencéfalo, eu vou falar um pouco melhor sobre isso, né? Que essa área tegmental ventral está envolvida nesse circuito de recompensa. E a segunda estrutura, na verdade, são os núcleos da RAF. Esses núcleos da RAF nada mais são do que a continuação daqueles núcleos da RAF lá da ponte. E esses núcleos eles possuem neurônios ricos em serotonina. Então, de forma bem geral e resumida, é isso que a gente precisa saber, que existem os núcleos da RAF ao longo do tronco encefálico, e no mesencéfalo a gente tem essa área tegmental ventral, que faz parte do circuito de recompensa. Bom, vamos ver agora um pouco da irrigação arterial do mesencéfalo. E da irrigação do mesencéfalo, o que a gente precisa saber primeiramente é que no mesencéfalo tem três artérias que irrigam ele.
são alguns ramos da artéria basilar, a artéria cerebral posterior e a cerebelar superior. Então a gente tem que saber que são três artérias. Principalmente a cerebral posterior, a basilar e a cerebelar superior, que são essas três artérias aqui. A basilar, que ela tem ramos perfurantes que vão ali pro mesencéfalo. A gente tem a cerebelar superior e a cerebral posterior. Então, a artéria cerebral posterior, ela nutre a maior parte do mesencéfalo, como a gente pode ver aqui. Cerebral posterior é que é a mais responsável por essa irrigação. Então, os ramos paramedianos e circunferenciais curtos da cerebral posterior vão irrigar a base e o tegmento do mesencéfalo. Os ramos circunferenciais longos da artéria basilar vão suprir o teto. A basilar também tem ramos perfurantes que suprem uma zona mais interna do mesencéfalo. E a artéria cerebelar superior vai suprir um pouco a parte dos colículos do mesencéfalo. Então, cada livro explica de uma forma um pouco diferente, mas o que a gente precisa saber, de forma bem geral, é que são três artérias que fazem essa irrigação. A maior parte vem da cerebral posterior, a gente também tem alguns ramos da basilar e da cerebelar superior. Bom, então para finalizar a aula agora, a gente vai ver os nervos oculomotor, o troclear e a semiologia deles juntamente com o nervo abducente. Então lembrando que o nervo abducente ele surge lá da ponte, mas é melhor a gente estudar a parte funcional dele junto com esses outros nervos, porque todos eles têm a mesma origem aparente no crânio, que é a fissura orbital superior, e todos eles são nervos responsáveis pela inervação dos músculos do olho. Então, primeiramente, a gente vai ver todo esse trajeto dos nervos, e aqui a gente já vai revisar, primeiramente, nessa imagem, de quais núcleos esses nervos se originam. O nervo oculomotor ele tem dois núcleos motores. Um é o núcleo motor principal e o outro é o núcleo parasimpático acessório, que também se chama núcleo de Edinger-Westphal. Esse núcleo motor principal, ele consiste em grupos de células nervosas que suprem todos os músculos extrínsecos do olho, com exceção do oblíquo superior, que é inervado pelo nervo troclear, e do reto lateral, que é inervado pelo nervo abducente. Daí essas fibras eferentes, elas seguem em direção anterior, elas passam através do núcleo rubro, ou seja, essas fibras estão atravessando o núcleo rubro e depois emergem na face anterior do mesencéfalo pelo sulco medial do pedúnculo cerebral que eu mostrei antes para vocês. Então reparem que essa região aqui é a região da fossa interpeduncular, né? Então esse núcleo motor principal, ele recebe fibras corticonucleares dos hemisférios cerebrais, ele recebe fibras tetobulbares do colículo superior, e através dessa via do colículo superior, ele recebe informações que vêm lá do córtex visual. E além disso tudo, ele recebe fibras do fascículo longitudinal medial. Então, esse núcleo motor principal ele recebe informações dessa via de associação, que é o fascículo longitudinal medial. E através disso ele é conectado aos núcleos do quarto, sexto e oitavo nervos cranianos. Já o núcleo parasimpático acessório, o núcleo de Edinger-Westphal, ele tem uma posição mais posterior ao núcleo principal, como a gente pode ver aqui. E como eu disse antes, esse núcleo ele tem neurônios cujas fibras são pré-ganglionares e acompanham outras fibras oculomotoras até a órbita. E lá na órbita, eles fazem sinapse no gânglio ciliar e as fibras pré-ganglionares elas seguem através dos nervos ciliares curtos até o músculo esfíncter da pupila. Então esse núcleo acessório ele recebe fibras para o reflexo de acomodação visual e para os reflexos fotomotores direto e consensual.
Agora falando um pouco do nervo troclear, ele só tem um núcleo, que é o núcleo do troclear, que a gente consegue ver logo aqui. E ele se localiza então ao nível do colículo inferior, mais ou menos, como a gente viu antes, né? Então ele tem fibras nervosas que seguem posteriormente, como a gente pode ver aqui. As fibras dele seguem posteriormente, elas cruzam para o lado oposto e emergem da face posterior do tronco encefálico. E esse núcleo ele recebe fibras corticonucleares dos hemisférios cerebrais também. Também recebe fibras tetobulbares, que também o conectam com o córtex visual por meio do colículo superior. E também tem conexões com o fascículo longitudinal medial. Então reparem bem que aqui a gente tem o núcleo, né? Essas fibras elas estão cruzando para o lado oposto e elas saem lá no véu medular superior. E é isso que a gente vai revisar agora um pouco melhor. Então a gente vai ver a origem aparente no encéfalo desses nervos, que a gente já viu antes, lá no começo da aula, mas aqui a gente vai revisar novamente para ficar um pouco mais fácil. Então, o nervo oculomotor, que é o terceiro par craniano, ele tem origem aparente no encéfalo lá no sulco medial do pedúnculo cerebral, que a gente pode ver logo aqui. O nervo troclear, como eu falei antes, ele é o único nervo que sai da face posterior do encéfalo, tendo origem aparente no encéfalo lá no véu medular superior, logo abaixo dos colículos inferiores. E por último, o nervo abducente, como eu já falei na aula de ponte, ele tem uma origem aparente no encéfalo aqui no sulco bulbopontino, mais medialmente, mas isso eu já falei para vocês, né? Então é importante a gente lembrar que o oculomotor e o troclear eles têm origem no mesencéfalo e o abducente na ponte. Mas a gente estuda eles todos juntos porque eles inervam juntamente os músculos dos olhos. Bom, depois que esses nervos eles saem do encéfalo, eles vão ter um trajeto dentro do seio cavernoso. Então, se você não se lembra, esse daqui é o seio cavernoso. E aqui desse outro lado a gente também tem um, mas nesse caso, nesse desenho, ele foi removido. E se vocês observarem bem, a gente consegue ver que existem alguns nervos nessa região onde estaria localizado o seio cavernoso. Então, observando essa outra imagem, que a gente consegue ver por dentro do seio cavernoso, a gente consegue ver que o nervo oculomotor e o troclear, eles passam na parede lateral do seio cavernoso. E a gente também tem o nervo abducente, que passa bem próximo à artéria carótida interna. É importante a gente saber que esses nervos têm esse trajeto, porque, por exemplo, é possível que um aneurisma de carótida interna possa comprimir esses nervos nesse trajeto ao longo do seio cavernoso. E essa compressão desses nervos pode levar a algumas manifestações clínicas específicas. Então a gente já viu a origem aparente desses nervos no encéfalo e agora a gente tem que ver a origem aparente deles no crânio, que é o local de saída desses nervos pelos forames. E no caso do nervo oculomotor, do troclear e do abducente, todos eles saem pela fissura orbital superior, que se você não se lembra, é essa fissura que está logo aqui, a fissura orbital superior. Então basicamente seria isso. Então aqui a gente tem o nervo oculomotor, e a gente já conhece os núcleos dele. Aqui a gente tem o núcleo parasimpático acessório, que é o núcleo de Edinger-Westphal, e o núcleo motor principal. Então tem todas essas fibras aqui que são do nervo oculomotor, e o oculomotor supre os seguintes músculos extrínsecos do olho. A gente tem o músculo levantador da pálpebra superior, que está logo aqui, o reto superior, o músculo reto medial, o reto inferior e também o músculo oblíquo inferior. Então, todos esses músculos aqui são músculos extrínsecos. E o nervo oculomotor, através do seu ramo para o gânglio ciliar e dos nervos ciliares curtos, ele tem fibras nervosas parasimpáticas
para alguns músculos intrínsecos do olho, que são o músculo esfíncter pupilar, que está logo aqui, e também os músculos ciliares, que estão logo aqui. Portanto, o nervo oculomotor ele é exclusivamente motor e responsável pelo levantamento da pálpebra superior, pela direção do olho para cima, para baixo e medialmente. Também é responsável pela constrição da pupila e pela acomodação do olho. Agora, já o nervo troclear, ele supre o músculo oblíquo superior. Então aqui a gente tem o nervo troclear e o seu núcleo logo aqui. E ele vai suprir o músculo oblíquo superior. É um nervo exclusivamente motor e ajuda a dirigir o olho para baixo e lateralmente. E por último, a gente tem o nervo abducente, que está logo aqui, e o núcleo do abducente aqui. E o abducente é exclusivamente motor e ele supre o músculo reto lateral, que é esse músculo que está logo aqui, que está rebatido, músculo reto lateral. E ele é responsável pela rotação lateral do olho. Então, basicamente seria isso. Agora eu vou explicar um pouco da parte do exame físico. Então, da imagem anterior ali, para a gente lembrar com mais facilidade esses músculos e o que cada nervo está inervando, basta a gente saber que o nervo troclear inerva o músculo oblíquo superior, somente ele, e o nervo abducente, ele inerva o músculo reto lateral do olho. Todos os outros músculos que sobram são do nervo oculomotor. Então, os nervos motores oculares, eles são examinados em conjunto na avaliação da motricidade ocular, e a investigação semiológica, ela pode se iniciar avaliando a motilidade ocular extrínseca e depois a motilidade ocular intrínseca. Então, primeiramente, a motilidade extrínseca, ela é avaliada da seguinte forma: o paciente ele deve ficar com a cabeça estabilizada, sem movimentação. Então, o examinador movimenta os dedos para cima, para baixo, para os lados, e o paciente deve acompanhar esses movimentos apenas com os olhos, sem movimentar a cabeça. O exame é realizado primeiro em cada olho separadamente e depois nos dois olhos simultaneamente. Então, os movimentos extraoculares, eles devem ser testados nas 6 direções do olhar, e a gente tem que pesquisar se há alguma perda dos movimentos conjugados dos olhos em uma dessas 6 direções, que a gente consegue ver aqui. Essas 6 direções do olhar. Pois se houver alguma perda desses movimentos conjugados, isso pode provocar diplopia. A diplopia é aquela visão dupla relatada pelo paciente. Então, se houver diplopia, a gente também tem que perguntar ao paciente em qual direção essa diplopia fica pior. Além disso, a gente tem que observar os olhos com muito cuidado, à procura de algum desvio assimétrico do movimento. A gente tem que determinar se essa diplopia ela é monocular ou binocular, pedindo para o paciente cobrir um olho. A gente tem que verificar se há convergência dos olhos. Também temos que identificar a ocorrência de nistagmo, ou seja, nistagmo nada mais é do que aqueles tremores rítmicos, são movimentos espasmódicos, involuntários e bilaterais dos globos oculares, que podem ser no sentido horizontal, vertical ou rotatório também. A gente tem que observar a direção do olhar na qual surge esse nistagmo. Então temos que pedir ao paciente que fixe o olhar em um objeto distante e a gente tem que verificar se o nistagmo se acentua ou se diminui. Também temos que verificar se existe ptose, que é aquela queda palpebral, pois a ptose ela sugere paralisia do terceiro nervo craniano, do nervo oculomotor,
e ela pode sugerir também a síndrome de Horner ou também miastenia graves. Então, outro teste importante que deve ser realizado para testar tanto o nervo oculomotor quanto o nervo óptico é o teste do reflexo fotomotor. E esse teste do reflexo fotomotor ele pode ser direto e indireto. E o indireto eles também chamam de consensual. E esse teste ele examina o funcionamento do nervo óptico, que faz parte da aferência, e do nervo oculomotor, que faz parte da eferência. Esse exame, então, a gente vai ver nesse vídeo agora, ele deve ser realizado preferencialmente em um ambiente mais escuro. E nesse teste seria mais adequado se a gente colocasse a mão perpendicularmente ao nariz do paciente, com a borda lateral da mão, para impedir que a luz se irradie para o outro lado, para o outro olho. Então, a gente vai incidir um feixe luminoso com a lanterna no olho do paciente e a gente observa a ação do olho que recebeu o feixe luminoso. O esperado é que nesse olho que recebeu o feixe luminoso ocorra uma constrição da pupila, que é a miose, e nesse caso ipsilateral, ou seja, do mesmo lado. Então, quando a gente incide a luz nesse olho e a gente tem a miose, isso basicamente é o reflexo fotomotor direto. E o reflexo fotomotor indireto ou consensual nada mais é do que o olho não iluminado que também faz a constrição pupilar. Então vamos ver um pouco mais do vídeo aqui agora. Então reparem que, com mais detalhes aqui, a gente tem, então, quando a gente joga o feixe luminoso, a gente tem a miose aqui nesse olho, que é o reflexo fotomotor direto, e o outro olho ele também faz a miose, por causa do reflexo consensual. E quando a gente joga a luz nesse olho, a gente tem um reflexo fotomotor direto aqui, e aqui a gente também tem um reflexo consensual. E isso é muito importante, porque esses reflexos eles ocorrem devido a muita coisa que a gente já viu nessa aula de mesencéfalo. E é isso que a gente vai tentar entender um pouco mais agora. Bom, então para a gente entender como que ocorrem esses reflexos, o reflexo fotomotor direto e o consensual, a gente tem esse desenho aqui que exemplifica bem essa via, essa transmissão de informações e integração delas no mesencéfalo. E também a gente tem esse esquema aqui que simplifica um pouco toda essa via, mostrando o trajeto das informações em sequência. Então, primeiramente, a via aferente é do nervo óptico e a via eferente é do nervo oculomotor. E existe um centro de integração aqui no mesencéfalo. De forma bem geral, a gente tem que saber que a via aferente do nervo óptico, ela envia informações até o centro integrador do mesencéfalo, e do mesencéfalo parte a via eferente pelo nervo oculomotor, lembrando que o nervo oculomotor ele tem fibras parasimpáticas que partem aqui do núcleo de Edinger-Westphal. Então, como que ocorre essa via? De forma bem detalhada agora. Então, ao iluminar o olho, que nesse caso aqui pode ser o olho esquerdo, a gente vai ter o reflexo fotomotor direto ocorrendo. E ao mesmo tempo, no olho não iluminado, no olho direito, a gente tem o reflexo consensual. Então, a luz captada pela retina do olho esquerdo, ela é transmitida aqui pelo nervo óptico, parte da informação transmitida cruza no quiasma óptico, indo para o lado direito, passando aqui pelo trato óptico direito, e parte dessa informação continua do mesmo lado pelo trato óptico esquerdo. Então, as fibras do trato óptico se desviam no mesencéfalo e elas vão até um núcleo lá no colículo superior chamado de núcleo pré-tectal. Esse núcleo que está logo aqui.
Então aqui a gente tem um núcleo pré-tectal no colículo superior. E do núcleo pré-tectal saem fibras que vão até o núcleo de Edinger-Westphal. E essas fibras vão para o núcleo do mesmo lado e para o núcleo do lado oposto. Então reparem que existe um cruzamento aqui de fibras pela comissura posterior. Essas fibras que cruzam constituem a comissura posterior. Então, do núcleo pré-tectal até o núcleo de Edinger-Westphal, existem fibras que vão para o núcleo do mesmo lado, e fibras que cruzam para o lado oposto. E do núcleo de Edinger-Westphal saem fibras pré-ganglionares parasimpáticas que vão constituir parte do nervo oculomotor. E essas fibras do oculomotor elas seguem até o gânglio ciliar, que a gente consegue ver logo aqui. Então, aqui no gânglio ciliar, essas fibras vão fazer sinapse, que vão estimular o gânglio ciliar, e do gânglio ciliar saem fibras pós-ganglionares que vão formar o nervo ciliar curto. Esse nervo ciliar curto ele vai até a pupila e vai inervar o músculo constritor da pupila, que vai promover a miose. Então, tem toda essa via que explica aqueles reflexos que eu mostrei no vídeo para vocês. Então, reparem muito bem que a informação de apenas um nervo óptico ela estimula a eferência de dois nervos oculomotores. Então, se a gente incide a luz aqui pelo olho esquerdo, a gente vai ter, devido a esse cruzamento de informações aqui na comissura posterior, a gente vai ter essa informação chegando pelos dois nervos oculomotores. Então a gente tem um reflexo fotomotor direto e a gente também tem um reflexo consensual, devido a esse cruzamento de informações que tem aqui no quiasma e também do núcleo pré-tectal até o núcleo de Edinger-Westphal. Então, devido a esse cruzamento de informações, através de somente um nervo óptico, a gente tem essas duas eferências. Então, é devido a esse cruzamento de fibras tanto do quiasma óptico quanto da comissura posterior que vai existir esses reflexos, o reflexo fotomotor direto e o reflexo consensual. Nesse caso aqui, por exemplo, se a gente jogar um feixe de luz no olho direito do paciente, a gente tem a informação aferente passando pelo nervo óptico direito, passa pelo trato óptico direito e pelo trato óptico esquerdo, chegando até o núcleo pré-tectal no colículo superior. Então, do núcleo pré-tectal pode seguir para o núcleo de Edinger-Westphal do mesmo lado e para o lado oposto. E aqui é a mesma coisa, pode seguir para o mesmo lado e para o lado oposto. Do núcleo de Edinger-Westphal vão sair as fibras pré-ganglionares parasimpáticas, que vão constituir uma parte do nervo oculomotor. Essas fibras vão até o gânglio ciliar, fazem sinapse aqui, de cada lado, vão formar um nervo ciliar curto, que vão até o músculo constritor da pupila, promovendo a miose. Então a gente tem um reflexo fotomotor direto no olho iluminado e no olho não iluminado a gente tem um reflexo consensual. Então, se a gente tiver uma lesão do nervo óptico, a gente vai ter uma lesão da aferência. Se a gente tiver uma lesão do nervo óptico direito, e se a gente iluminar o olho direito, percebam que a gente não vai ter toda essa via aqui, a gente não tem a informação que cruza, nem a informação que vai para o mesmo lado, e consequentemente, a gente não tem a resposta da eferência. Então, nesse caso, se a gente iluminar o olho do lado que está a lesão do nervo óptico, a gente vai ter uma ausência de reflexos. Mas se a gente iluminar o olho esquerdo, por exemplo, a gente vai ter tanto o reflexo fotomotor direto quanto o reflexo consensual, porque essas informações conseguem passar por toda essa via
nesse caso aqui. Mas se a gente iluminar o olho direito aqui, onde está a lesão do nervo óptico, a gente tem uma ausência dos reflexos. Agora, por outro lado, a gente tem a lesão do nervo oculomotor, que é uma lesão da eferência. Então, se você já entendeu toda a via até agora, vai ficar bem mais fácil de compreender esse tipo de lesão. Reparem bem que aqui a gente tem uma lesão do nervo oculomotor direito. Então a gente sabe que, por exemplo, se a gente jogar um feixe de luz no olho esquerdo, toda essa informação vai passar, vai cruzar aqui, e a gente vai ter a resposta eferente pelos dois nervos oculomotores, do lado direito e do lado esquerdo. Porém, do lado direito, a gente tem a lesão. Então a gente não vai ter a miose do lado direito, somente do lado esquerdo. Então, no caso da lesão do nervo oculomotor, o lado não lesado, ele responde com miose. E se a gente iluminar o olho direito, a gente também tem informação passando aqui pelo nervo óptico, pelo trato óptico esquerdo, pelo trato óptico direito, vai até o núcleo pré-tectal, daí tem a comissura posterior, cruza as fibras, vai para o núcleo de Edinger-Westphal, saem as fibras pré-ganglionares parasimpáticas, que vão seguindo pelo nervo oculomotor. Só que nesse lado também continua assim reflexo, porque o lado direito está lesado. Mas a informação continua seguindo aqui para o lado esquerdo. Então, no caso de lesão do nervo oculomotor, no caso de lesão de eferência, o lado não lesado, ele responde com miose. Então a gente vai ter aqui a constrição pupilar do olho esquerdo e no olho direito a gente não tem o reflexo. Então essa foi mais uma aula, pessoal, uma aula sobre o mesencéfalo. Acho que eu vou gravar uma aula de revisão agora de tudo sobre o tronco encefálico. Então qualquer coisa, qualquer dúvida, mandem aí nos comentários, alguma sugestão também.